E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando aí sobre a questão de estudarmos a nossa língua de uma forma aí, muitas vezes, olhando para a regra, para poder saber exatamente como nós devemos escrever algumas palavras. Você já ficou, às vezes, confuso como se escrevia determinada palavra? E aí, o que você fez? Você mandou errado mesmo? Você consultou o dicionário? Tá? Então, nós temos aí algumas regras referentes a essa questão da ortografia, que é o nosso assunto que nós vamos estudar a partir de agora. E vamos falar aí sobre essa questão, né, de algumas palavrinhas que causam aí essa confusão, muitas vezes porque tem o mesmo fonema, né, ou seja, o mesmo som, mas se escrevem com letras diferentes. Uma dessas palavrinhas, uma dessas letrinhas, né, uma dessas letrinhas seria uma questão do G e do J. Logicamente que quando ele tem o sentido do J, né, porque quando ele é o sentido do G, você não deveria ter essa dificuldade. Então vamos ver ali, aqui a professora colocou exatamente isso que eu estou falando. Quando eu tenho esse fonema G, né, que eu faço com o A, com o O e com o U, você não vai ficar ali em dúvida sobre a questão do G e do J, porque o J, a letra J, só faz fonema J. Né? Então, nesse caso aqui, que a professora está falando, quando eu escrevo a palavra jeito, né? Então, esse som aqui que é produzido por essa letrinha aqui, ele também, a letra G, ela também produz esse som idêntico. E aí, logicamente, que nós devemos estudar quando que isso acontece ou não. Então, aqui na palavra gato, você percebe que o G aqui, ele fez o som de G. Né? Então, não tem como eu confundir com o J, porque se eu colocar o J aqui, ele vai ser uma outra palavra, que é o jato, né? Então, nesse caso aqui, você tem fonemas diferentes. Agora aqui, janela, né? A janela, exatamente. Se eu coloco o G aqui, eu terei aquilo que nós chamamos de ganela, e não existe isso, né? Na língua portuguesa. Então, nesse caso aqui, você vai ter a confusão quando você tem o som de J com o E ou com o I, é isso, né? Então, é isso que nós vamos estudar mais. Aqui, um gorro, por exemplo, né? Não teria esse problema, gosto, gula e justo. Então, todas elas aqui fazendo essa questão aí de fonemas diferentes. Agora, vamos ver então quando nós temos então essa questão dos fonemas idênticos, né? Por exemplo, a palavra girafa, se eu trocasse pelo J aqui também, ele teria o mesmo som, girafa. O problema é que com a palavra girafa eu devo utilizar o G. Então, por alguma situação, às vezes por uma questão de origem da palavra, às vezes por uma questão de derivação da palavra, ou às vezes simplesmente foi convencionado desta maneira. E aí, não adianta eu querer decorar todas as palavras com G e todas as palavras com J, que não vai dar certo. Então, nesse caso, eu preciso mesmo ficar atento à questão da leitura. É aquilo que a professora fala, quanto mais ler, mais você consegue assimilar essa questão do certo e o errado, ou adequado e inadequado da escrita das palavras. Então, a girafa e a canjica, que no caso, né, o gi e o gi têm a mesma pronúncia, o mesmo fonema. No entanto, se escrevem com letras diferentes. Então, vamos lá para começar a falar da questão da letra G. Você tem aqui alguns subterfúgios aí, algumas coisas que você pode decorar e que vão te ajudar lá se você tiver com dúvida quando tem essa terminação em agem, igem e ugem, tá? Então, palavras que têm a terminação agem, igem, ugem, né? Então, exatamente essa terminação você vai escrever com a letra G. Tá? Então, aqui a professora colocou, por exemplo, a palavra barragem. Você escreve com G porque termina em agem. Ferrugem, tem o ugem, então escreve com G. Origem, tem o igem, escreve com G. Viagem, só tem que tomar um cuidado aqui, porque eu tenho duas situações do viagem. Essa viagem ali que a professora coloca ali com G,
ela quer dizer que isso daqui é um substantivo. Por exemplo, se eu falo assim, a viagem que fiz a São Paulo foi muito boa. Então, esse a viagem aí refere-se ao evento. Então, nesse caso, ele é um substantivo, eu escrevo com G. Agora, se eu colocar com J, é porque eu estou querendo dizer que ele deixou de ser substantivo para ser o quê? Um verbo, né? Espero que vocês viajem todo ano, tá? Então, nesse caso aqui, agora eu coloquei a questão do verbo viajar. E o verbo viajar, ele é com J, as derivadas, então, permanecerão com J também. Então, só tome cuidado com isso. Quando você está falando de verbo, você usa o J. Quando você está falando em substantivo, evento, então você usa o G. Fuligem, ó, terminação em igen. Miragem, agem. Vertigem, igem. Barragem, agem, mensagem, agem, todas elas ali serão escritas com G por causa da terminação. Se isso você pode memorizar. As palavras, olha que fácil, né? As palavras que são escritas com ágio, égio, ígio, ógio, úgio, parece, né? Questão mesmo das vogais, né? A, E, I, O, U. Então, todas essas terminações você vai colocar G, tá? Então, no caso aqui, contágio, prestígio, relógio, pedágio, colégio, refúgio, estágio, prodígio, privilégio. Então, nesse caso aqui, todas essas palavras são escritas com G, porque elas têm essa terminação, ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Isso também já dá para você gravar. Pessoal, palavras derivadas de outras que se grafam com G continuarão escritas com G, assim como palavras que são escritas com J continuarão sendo escritas com J. Então, fácil assim, né? Engessar, né? Vem do quê? Vem de gesso. Gesso se escreve com G. E aí vale também aquela coisa que a professora fala da leitura, né? Se a pessoa fica em dúvida ali se gesso é com J, daí ela vai fazer tudo com J. Na verdade, tem a ver com a questão mnemônica mesmo, tá? Quanto mais leitura eu fizer, eu vou lembrar da palavra correta. Então, engessar, massagista, vem de massagem. Massagem já dá para você colocar na regrinha. Massagem termina em agem. Ah, só pode ser com G. Beleza, né? Então, nesse caso, se é com G, massagista também é com G. Então, nessa fica mais fácil. Outras palavras, daí é aquilo que a professora falou, né? Às vezes a professora fala assim, porque Deus quis desse jeito, porque não tem uma explicação muito lógica. Algumas que vêm de palavras estrangeiras, mas imagina você ficar olhando, essa veio do latim, essa veio do grego, essa veio do africano, essa veio do tupi, né? Não dá pra gente fazer tudo isso. Então, no caso aí, a leitura mesmo. Então, algema, tigela, vagem, ó, terminada em agem, né? Gengibre, bege, gesto, gengiva, monge, estrangeiro. Todas elas grafadas com G, né? E tem ali porque são, né, outras palavras mesmo. E com J, professora? Com J você tem aqui, terminada em AG. Professora, não é igual a do G? Não, é agem do G. Com M no final, aqui não. Então, ó, laje, ultraje e traje, tá? Então, nesse caso aqui, você tem exatamente essa correção. Palavras de origem indígena, africana e árabe. Pessoal, não dá pra gente decorar tudo isso, né? Então, questão de leitura. Pajé, alforge, canjica, tupi, né? Jiboia, sem acento, beiju, é uma comida, né? E manjericão também, todas elas grafadas com J. O que a professora aconselha é você olhar mesmo a questão do exercício, né? Aqui a professora colocou, ó, nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Pessoal, arranjar. É logicamente que você não vai confundir, eu espero que você não confunda com essa questão do arranjo. Porque se eu trocar pelo G, gente, vai ficar o quê? Arrango, né? Então não dá para fazer essa troca aí. Ou arranje. Agora você tem essa questão aí do verbo, aí sim você pode utilizar então essa questão de ser do verbo jar ou gear. Despejar, despejo, tudo bem, aqui não tem a questão de confusão, mas aqui ó, despejem.
termina em egen, não em agem. Era agem, igen, ugem. Então, despejem é porque vem de despejo. Se escreve com J, então você vai fazer com J também. Gorjear, ó, as aves que aqui gorjeiam, né? Então, esse gorjear aí, né, escrito com J, também vai levar para os verbos, né? Então, você vai colocar aqui, ó, o gorjeie. E aí você tem aqui, gorjeiam, a mesma coisa, gente. Levei com J também, né? Enferrujar, enferruge é o verbo com J e enferrugem. Ué, professora, mas você falou que é o agem, igen, ugem, daí você tem a questão do G. Mas, pessoal, aqui vem do verbo jar, com o J, então você continua nele. Tome cuidado com isso, tá? E aqui, viajar, eu viajo, espero que você viaje, com o J. Lembrando, então, só daquele mnemônico que a professora falou, da viagem, quando é substantivo, você escreve com G. E quando ele é o verbo, você escreve com o J. Lembre-se disso para você não ter nenhum problema lá quando estiver relacionado a isso. Eu só chamo a atenção de vocês para o verbo enferrujar, que escreve com J, e tudo que é derivado dele também se escreverá com J. Então, a professora vai colocar aqui, ó, para que você faça um mnemônico aí de lembrar que esse daqui, no caso, enferrugem, tem a ver com a questão do verbo, tá? E não com a questão de ser terminado em ugem, que seria com J. Tá? Então é isso, bem tranquilo, é uma questão aí que dá para você decorar essas palavrinhas, essas letrinhas, né? Que vão aí te auxiliar nessa questão de colocar ou não o G ou colocar o J. Mas a questão que a professora chama atenção principalmente é, além de você fazer os exercícios e ir percebendo essa troca, é que você faça a leitura, que você perceba aí a correta colocação dessas letras com o mesmo fonema. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha decorado aí também, né, essas dicas aí em relação ao uso dessas letras, e eu te espero na nossa próxima aula. Um abração, tchau!